saúde emocional e as expectativas da paciente influenciam na elegibilidade para o procedimento. Aqui a gente está falando sobre um aspecto também, gente, saúde emocional. Né? Como é que você está na tua vida? Né? Será que você está realmente num momento adequado para você realizar esse sonho? Né? Então, isso é um assunto bem delicado, né? Porque cada um sente a vida de um jeito, não é isso? Com certeza. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é a expectativa, que independe às vezes da parte psicológica, emocional, da fase que a paciente está vivendo. Outra coisa é a parte emocional, a parte psicológica, que é tão importante, né? Saúde mental é tão importante, se não mais importante do que a saúde orgânica, que a gente fala que é a pressão alta, diabetes, essas coisas assim. Então, a gente tem que, a melhor paciente para ser operada, a paciente ideal para operar, tem que estar com a saúde mental também controlada, também em dia. Então, hoje em dia, cada vez mais, né, a nossa sociedade está naquela correria, é tudo para ontem, é o WhatsApp que está o tempo inteiro, é o TikTok, é tudo muito rápido. E isso vai gerando na gente uma série de transtornos ali, às vezes silenciosos na nossa cabeça, que se a gente não parar e se cuidar, parar e passar no profissional especializado, no psicólogo, no psiquiatra, às vezes isso começa a corroer a gente por dentro e a trabalhar em uma série de coisas, inclusive em procedimento orgânico, cirúrgico, mais mecânico que a gente fala. Então, assim, a gente vê muita paciente que às vezes passa por um trauma ou está passando por uma fase, um período depressivo ou uma crise de ansiedade e ela acha que ela quer fazer a cirurgia como para uma cortina de fumaça, exatamente um escape, exatamente usar a cirurgia como uma válvula de escape, uma cortina de fumaça, desviar o foco. Só que isso é perigoso porque por um lado é legal, é igual, vou dar um exemplo, nada a ver, mas tudo a ver. A paciente está triste em casa, então ela vai lá e come um pote de sorvete. O pote de sorvete, ela não estava com fome, ela não estava com vontade de comer o pote de sorvete, mas ela vai lá e come porque dá uma sensação boa ali naquele segundo, mas isso vai te cobrar um preço depois. Ela nem queria comer o sorvete. Ou vai no shopping, gasta todo o dinheiro em compras aleatórias, porque a hora de comprar ali dá aquela saciedade, aquela sensação boa de você ter comprado, mas depois quando cai a conta no cartão, você vai piorar a sua situação, você fica mais triste, ou vai piorar a sua situação. Então você não pode usar a cirurgia também como esse escape, como essa válvula, porque ela vai te exigir também uma série de processos. Você vai passar por um processo de pós-operatório, que vai ter um pouco de dor, vai ser mais difícil de dormir na posição certa de dormir, você vai ter que usar certas roupas específicas, o sutiã cirúrgico, vai passar por uma série de processos, vai ter que fazer jejum, vai ter que abdicar, quem fuma ou bebida alcoólica vai ter que parar. Então assim, se você não está bem, se você não está psicologicamente equilibrado bem, você provavelmente vai sofrer ainda mais do que um paciente já sofreria no pós-operatório. Isso pode desencadear, como se fosse uma bola de neve, ainda mais ansiedade, ainda mais depressão, ainda atrapalhar. Você não vai conseguir nem enxergar. A gente vê muito, infelizmente, às vezes acontecendo, mas a gente não consegue nem enxergar o quão bonito ficou a mama, quão bonita ela está. Porque ela está com um olhar tão enviesado, né, tão nublado, embaçado por todas as outras coisas que estão acontecendo na vida dela, que ela começa a, entre aspas, rejeitar psicologicamente a prótese. Ela não consegue mais, como está doendo, como ela não está tendo a vida exatamente que ela imaginava que ela ia ter logo de cara, e ela não está pronta para isso, ela acaba tendo vários problemas sérios aí durante o pós-operatório. Então, sim, saúde mental é tão importante quanto qualquer outra doença aí que a gente possa ter, como pressão alta, diabetes, por aí vai. Então, é sempre importante, se o paciente tem depressão, se o paciente tem ansiedade, conversa, explica. A gente vai perguntar se você está tratando com um psicólogo, com um psiquiatra, se você toma alguma medicação, conta pra gente a medicação pra gente ver se você precisa parar ou não, porque a gente que toma, mas não vou contar e vou parar. Não, tem medicação, a maioria das medicações para depressão e ansiedade tem que ser contínuas, né? Não precisa parar para fazer cirurgia. Uma ou outra só, mas a grande maioria você pode continuar e deve continuar tomando durante o pré e o pós-operatório. Então, a saúde mental é algo que, se não estiver bem controlado, se não estiver bem tratado, aí pode ser um grande empecilho aí e pode atrapalhar muito a paciente durante esse processo cirúrgico. Outra coisa que a gente vê muito nas consultas hoje em dia, e que tem um pouco a ver sobre saúde mental, que a gente estava falando no último tópico, são as redes sociais, né? Hoje em dia, a gente talvez seja um dos grandes vantagens, ao mesmo tempo mal da sociedade atual, são as redes sociais. Ao mesmo tempo que elas conseguem propagar, como a gente está fazendo aqui agora, propagar a informação, aproximar as pessoas mesmo que não estão tão perto, elas também criam uma série de comparações errôneas, né, de injustiças. Por exemplo, eu vejo muita paciente que traz fotos de algumas influencers, de algumas blogueiras, de algumas mulheres famosas, atrizes e tal, e elas querem atingir um resultado que a gente sabe que nem existe na própria atriz ali, na própria influencer. Aquilo ali é cheio de filtro, cheio de Photoshop, cheio de truque, e a gente acaba se comparando com uma imagem que é impossível de se atingir. E aí a gente se olha no espelho e vê de um jeito, aí vê o ator, a atriz famosa ali na rede social, na internet, e fala, não, por que eu não sou assim? Porque ninguém é assim, nem o próprio ator, nem a própria influenciadora é assim. Ali você tem que tentar entender que ali tem uma série de coisas por cima, várias camadas ali que estão mascarando literalmente
como ela é de verdade. Então, eu vejo muita paciente às vezes se cobrando demais, se penalizando demais por não atingir um resultado que ninguém tem, que é impossível de atingir. Estava conversando com uma outra paciente isso hoje mesmo. Então, assim, tomar muito cuidado com a rede social, tomar muito cuidado com pessoas às vezes maldosas, que vão querer só te botar para baixo. Então, assim, a gente tem que saber, a gente está aprendendo isso, eu acho, como sociedade, né? A gente está aprendendo a filtrar um pouco da rede social e entender que não necessariamente aquilo representa a verdade, que a gente não pode se pautar apenas por elas. Aquilo deve ser uma vertente do resto da vida, que a vida real é um pouquinho diferente do que a gente vê às vezes ali no Instagram, no Twitter, e, né, no YouTube, por aí lá. A Maria disse que tem um implante e gostaria de saber se tem problema. Não, ela tem um Implanon. Sim, Implanon é um método anticoncepcional. Isso. E gostaria de saber se tem problema para operar. Não tem problema nenhum, pelo contrário, é ótimo, né? O Implanon, para quem não conhece, não está habituado com esse nome, ainda mais a gente homem, né? Que não tem tanta... Nossa, eu nem sabia que era isso. O Implanon é um tipo de anticoncepcional que as pessoas escrevem como se fosse um chip. Não é o chip da beleza, ele é uma variação, mas assim, é algo que você vai implantar aqui geralmente na face interna do braço, né? Um chipzinho, e ele vai soltando ali as medicações, né? Os hormônios que normalmente a mulher toma pela pílula, né? Ou toma pelo injetável, ele vai soltando lentamente na circulação. Ele é hoje em dia um dos métodos mais procurados, ele tem muitas vantagens, também tem lá suas desvantagens como todo método, mas ele é bom para aquelas pacientes que não querem ficar tomando ali o anticoncepcional de oral todo dia, não, às vezes não tem uma rotina tão boa, correria, para caramba, esquece. Método que às vezes ele é até mais caro no começo, mas que acaba se pagando ao longo do tempo que você deixa de comprar ali a pílula. Mas aí muita gente acha que ele é uma contraindicação, porque é uma coisa que está dentro de mim, eu tenho que tirar o piercing, tenho que tirar o cílio, eu tenho que tirar o brinco, e por que eu não tenho que tirar o Implanon? Porque esses dispositivos que ficam internamente na gente, eles já são programados, já estão projetados de um jeito para que seja possível fazer uma cirurgia com eles ali. Então, eles são de materiais especiais, eles são confeccionados de uma forma que não vai atrapalhar. Então, quem tem Implanon, quem tem DIU, que é o outro que é mais comum, mais famoso, né? O dispositivo intrauterino, que é o DIU, outro método conceptivo, seja de cobre, seja o DIU Calina ou o DIU Mirena, que são outras opções, também não tem problema algum. Pode fazer a cirurgia com DIU, com Implanon, sem problema algum.